Muito boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas ovelhas. Estamos reunidos para mais um culto online para compartilharmos a boa, poderosa e agradável Palavra de Deus. É um privilégio para mim, como seu pastor da Primeira Igreja Batista em Lagoinha, poder me dirigir aos irmãos tão exclusivamente fundamentado na Palavra de Deus, na certeza de que, a utilizando, Deus falará aos nossos corações. Precisamos ouvir a voz do Senhor. Nesses tempos de muita crise, muita pandemia, é mistério ouvir a voz do Senhor. Porque ouvindo a voz do Senhor, temos direcionamento nas nossas vidas. E que nós mais precisamos nesse tempo de crise é da direção de Deus em nossas vidas. Então convido você a parar um pouco aquilo que está incomodando sua mente, seu coração. Preste atenção na palavra do Senhor, porque com certeza, em algum momento durante a reflexão nesta palavra, Deus terá algo muito especial para dizer ao seu coração, assim como Ele já colocou no meu, para me dirigir a você, meu querido irmão, a você, minha querida ovelha. Porém, antes de lermos a poderosa palavra de Deus, vamos orar. Vamos falar com este Deus. Vamos soltar as cordas do nosso coração e vamos pedir a Ele que receba o nosso culto com os louvores, com as adorações, com as orações impetradas perante o trono da graça do Senhor. Abra agora o seu coração, feche os seus olhos, desligue-se daquilo que possa impedir o seu acesso direto a Deus e falemos com Ele. Querido Deus e Pai, nós estamos diante do Senhor e perante a Tua santa palavra para pedir-te, ó Deus, que na leitura da mesma e na reflexão que faremos, que Teu Espírito Santo se digne em nos usar, a mim, para falar, e aos irmãos que estão assistindo, ouvindo, para receber a palavra do Senhor e juntos nos apresentarmos diante do Senhor, para que o Senhor receba o nosso culto. Deus, tudo o que nós queremos é que saiamos daqui confortados pelo Teu Espírito e saiamos daqui orientados pela poderosa palavra do Senhor. Fica conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, nós vamos ler o texto precioso da palavra de Deus, mas eu gostaria, antes de lembrar que no próximo domingo nós estaremos celebrando batismo na casa do Senhor. E um dos candidatos que será batizado é o nosso querido irmão Warley, que já está conosco, convertido há mais de ano, já bem mais de ano, e está participando diretamente das atividades da igreja, é um dos responsáveis pelo som da nossa igreja, e amanhã é o grande dia, o dia do seu batismo, no outro domingo, terceiro domingo, o dia do seu batismo. Então, estamos pedindo aos irmãos que orem pelo nosso querido irmão, e que seja dia do testemunho, da transformação da sua vida e da sua fidelidade em querer continuar servindo ao Senhor. Vamos ler a palavra? Está no livro dos Salmos, os cânticos que os hebreus sempre fizeram, no livro dos Salmos se apresentaram. Alguns são salmos de lamentações, outros são salmos de adoração especificamente ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Outras são muitas orações de socorro para os grandes momentos de alívio. Este salmo é de um dos autores muito queridos da palavra de Deus, que é o rei Davi. Ele escreveu este salmo aproximadamente 1000 anos antes de Jesus vir a este mundo. Então tem bastante tempo, né? É o salmo de número 34. Ele foi escrito no momento em que Davi corria perigo de morte. Sua vida estava sendo ameaçada por Saul, rei de Israel, ainda naquele tempo,
Não obstante Davi ter sido ungido por Samuel para reinar sobre Israel, bem como Saul também fora ungido, aclamado rei, mas ele não tinha a unção dos céus. Davi não. Davi foi escolhido segundo o coração de Deus e era um homem segundo o coração de Deus. Deus o escolheu para reinar em Israel. Mas não foi fácil para muita gente achar que ser escolhido pelo Senhor, tudo vai dar certo, tudo vai ser corretinho, não vai haver nenhum problema, nenhuma luta. Aliás, essa não é a orientação de Jesus. Jesus, o nosso amado Salvador, ele fez uma afirmação que para mim é uma das mais importantes, nós não nos detemos da importância dela. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Jesus preconizou isto. Jesus disse que a aflição era uma necessidade no ser humano. Ela é inerente do próprio ser humano. E por que é inerente a uma necessidade? Porque nós somos produtos do pecado, não é? Ele diz, em pecado me concebeu a minha mãe. Nós somos frutos do pecado, somos novas criaturas a partir do momento que nos entregamos ao Senhor Jesus. E ao nos entregarmos a Ele, nós entregamos a direção da nossa vida, o domínio da nossa vida a Ele. E Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E então, este fato de ser uma nova criatura, ele é algo que só ocorre após a entrega da vida a Jesus. Eu quero dizer para mim, para você também, para nós, todos nós, que o fato de sermos cristãos não nos isenta das dores e dos sofrimentos deste mundo. Não, não, não. Pelo contrário. Na afirmação de Jesus, inclusive o fato de sermos cristãos, necessitarmos, desejarmos e termos que viver uma vida correta, íntegra diante do Senhor, vai nos oprimir e seremos extremamente cobrados pelos ímpios, aqueles que não vivem a vida dentro do padrão de Deus. E é difícil para nós exatamente por isso, porque precisamos viver não pelo nosso padrão, mas pelo padrão de Deus, pelo padrão da palavra do Senhor. E isso requer de nós uma escolha com renúncia. Renúncia a nós mesmos, renunciarmos à nossa natureza, renunciarmos ao pecado e nos colocarmos disponíveis para sermos usados, utilizados pelo Senhor para a glória dele. Então vamos lá. Davi estava fugindo de Saul e também estava fugindo de Abimeleque. Abimeleque era o rei de Gate. E aí é uma outra história. Davi estava sendo ameaçado de morte na sua própria terra. E ao fugir da sua terra para não ser morto, ele vai para uma outra terra e lá em Gate era uma cidade filisteia, ou filistia, como alguns costumam dizer, né? E lá era a terra daquele homem que Davi matou, o gigante Golias, que afrontava o Deus de Israel e o povo hebreu. Por ser muito grande, muito forte, o melhor guerreiro dos filisteus, ele era colocado como peça principal para desafiar qualquer soldado guerreiro israelita, e se o guerreiro vencesse, o povo filisteu seria perseguido e seria considerado derrotado, obviamente também seria escravizado. Mas o que acontece é que Davi derrotou Golias. Apesar de todas as artimanhas de Golias, afrontando a Deus e ao povo, se achando maioral, Davi foi ao encontro dele para a peleja sem nenhuma arma, a não ser uma funda com 5 pedras. E aí Davi derruba o forte Golias e decapita, a sua cabeça e então é declarado vencedor na peleja. O povo de Israel
persegue os demais filisteus e os aprisiona e mata muitos deles. E aí o povo de Israel canta um cântico muito interessante. Dizia assim que deixava Saul enfurecido e por isso ele queria matar Davi, porque colocavam Davi num patamar acima de Saul. E o rei Saul, por ser rei, ele não podia ter alguém que estivesse acima dele. E as mulheres, principalmente, cantavam que se Saul matava milhares, Davi tinha matado milhares e de milhares, colocando Davi numa posição muito mais elevada. E isto deixava Saul, o rei, que não era um rei seguidor a Deus, escolhido pelo povo e não por Deus. Davi já era o oposto, escolhido por Deus, não é? Davi era aclamado pelos feitos do Senhor através da sua vida. Coisa linda isso, né? Alguém ser aclamado não por si mesmo, pela sua competência, pela sua qualificação, mas alguém ser aclamado por ser escolhido do Senhor e, como escolhido do Senhor, fazer uma diferença muito grande no meio da sociedade em que ele vive. E era isso que estava acontecendo. Mas aqui Davi estava sendo perseguido. Lá diante de Abimeleque, que era o rei de Gate, cidade dos filisteus, então alguém se lembrou daquele tempo em que Davi tinha derrotado o Golias. E vendo Davi ali entre eles, fugitivo de Saul, alguém disse: esse aí é Davi. E foram falar para Abimeleque. Abimeleque, na verdade, não era o nome do rei de Gate. Abimeleque é o título, como se fosse, por exemplo, Faraó. Para os egípcios o título é Faraó. Para os filisteus o título era Abimeleque. Não é? Você vai encontrar vários Abimeleques na Bíblia. E aí então o que acontece? Alguém vai até este rei e diz que Davi estava ali. E Davi se fez passar por um louco naquele momento, começou a andar de qualquer maneira, a deixar descer saliva pelos cantos da sua barba, e quando levaram ele diante de Abimeleque para que ele pudesse vê-lo, Abimeleque ficou muito irado, muito revoltado, e disse: eu já tenho tantos loucos para julgar todos os dias e vocês me trazem mais um? Quem é que pode afirmar que este é Davi? Davi não é assim, não vive desse jeito. E mandou levá-lo embora, e aí Davi foge da presença de Abimeleque, rei de Gate, e ele então canta no Salmo de número 34 os livramentos que o Senhor lhe deu. Eu não vou ler todo o Salmo, vou ler apenas os primeiros versículos, que servirão então para a gente pensar nisto. O texto diz: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloria no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Olha só, Davi, depois de passar pela experiência terrível, não é? De achar que não haveria mais experiência, não haveria mais esperança para ele. Ele então apela para o Senhor. Fez-me lembrar quando Moisés também apelou para o Senhor diante do Mar Vermelho, levando o povo para a adoração a Deus, e Faraó vindo atrás com seus carros, cavalos, cavaleiros. Nele, Faraó não estava indo levar um banquete para o povo, estava indo para levá-los de volta cativo ao Egito. E o povo então pressiona Moisés,
E Moisés, sem saber o que fazer, clama a Deus. E o Senhor diz a Moisés: Moisés, por que você está clamando a mim? Dá sequência. Põe a tua vara aí na beira do mar e fala para o povo: marche. Para Moisés era uma ordem impraticável, impossível. Mas quando é de Deus, podemos ir sem temer. E aí Moisés coloca o cajado na borda do mar e o mar se abre e o povo passa por ali. Faraó achou que era fácil e era bom, foi atrás. Só que Deus então fecha o mar após a passagem dos hebreus e morre Faraó e seus cavaleiros, e isto a história não pode negar. Este fato é contado e cantado durante séculos, séculos e muitos séculos, porque é o poder de Deus que não se pode ser alterado e nem se pode ser escondido e nem pode ser negado. Davi, por experimentar este momento também, em que ele andava, como o próprio Salmo 23, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Davi convoca o povo, após esse livramento, tanto de Saul quanto de Abimeleque. Davi convoca o povo para adorar ao Senhor. E ele diz como deve ser feito a adoração. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Davi diz que o tempo de louvar ao Senhor é todo o tempo, em todo instante, em todo momento. Nós, por estarmos vivendo dias de muitas expectativas, de muita tensão por causa da vida, ao medo da morte, então a tensão é por causa da vida. Será que estaremos vivos daqui a poucos? Todos com muito medo, e porque a morte vem, o espectro da morte vem com muita dor, com muita angústia, separando as pessoas, não podendo levá-las a acompanhar os seus entes queridos. Então, o espectro da morte faz com que as pessoas entrem em pânico. E Davi está dizendo que o tempo de buscar a Deus é todo o tempo. Tempos bons, tempos ruins, dias maus, dias desagradáveis, dias de fartura, de bênção, de muita paz. Ele diz: louvarei ao Senhor em todo o tempo. E a fundamentação dele, em cima disso, é por causa do livramento que o Senhor lhe proporcionará. Meus queridos irmãos, quando nós contamos as bênçãos que o Senhor nos tem feito, nos tem dado, quando nós mencionamos estas bênçãos uma a uma, como diz o hino, conta as bênçãos, conta quantas são, hás de ver surpreso, dize-a dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Quando nós enumeramos diariamente o cuidado de Deus à nossa vida, nós podemos louvar ao Senhor continuamente. O ato do louvor, da adoração, é um ato contínuo, em todo o tempo, em toda a circunstância. Como é bom quando você pode atravessar pela ansiedade, pela batalha, pelo vazio, pelas circunstâncias graves da vida, e você pode olhar para os céus, olhar para Deus. Eleva os meus olhos para os montes, de onde? De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Como é bom buscar o socorro do Senhor. Como é bom confiar em Deus. E Davi, experimentando esse cuidado de Deus, esse amor imensurável do Senhor, ele então convoca o povo e diz: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. E ele acrescenta: a minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Meus irmãos, quando nós adoramos ao Senhor, como diz Davi, nessa experiência grandiosa, a minha alma se gloriará no Senhor, ele está dizendo que esse louvor sai do profundo, mas lá de dentro do nosso coração. Lá de dentro do nosso coração. Infelizmente, hoje as pessoas estão louvando ao Senhor da boca para fora. Alguns até brigam
por causa do louvor. E alguns até deixam de ir aos cultos se não tiverem escalados para cantar, para louvar, para adorar. Davi diz que o louvor dele é pelos feitos do Senhor na sua vida. A motivação para buscarmos ao Senhor é pelos feitos do Senhor em nossa vida. Qual a motivação que você tem para louvar a Deus hoje, agora, neste momento? Eu diria que o fato de você estar vivo, de você estar respirando, de você ter vencido mais um dia, ter passado pelo vale sombrio da morte sem saber de que forma ela veio, ela apareceu, mas você venceu. Você está aqui agora, eu e você estamos aqui, diante do Deus eterno, cultuando o seu nome, lendo a sua palavra para nos inspirar e nos impulsionar a adorarmos ao Senhor. Você precisa celebrar a Deus hoje, porque Deus cuidou de você. Deus o guardou até este exato momento. Então você precisa adorar a Deus. Dizer, Senhor, muito obrigado pelos livramentos. Muito obrigado, porque eu não mereço, mas o Senhor tem cuidado de mim. Lembra de um hino que se cantou muito que diz, Deus cuida de mim nas sombras das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois eu sei que Deus cuida de mim. Sim, você sabe que Deus cuida de você. Você até pode dizer, eu sei, mas você tem declarado isso? Na verdade, quando nós sabemos o cuidado que Deus tem conosco, isso nos traz alegria. E esta alegria faz com que as outras pessoas vejam e participem conosco disso. É o que diz o rei Davi, não é? No versículo 2, a minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. A nossa adoração a Deus há de motivar outras pessoas também a glorificar ao Senhor, porque eles também se lembrarão que o dom da vida é algo que vem dos céus, é de Deus, não vem de homem nenhum, nem da medicina, nem dos médicos, eles são instrumentos de Deus para serem facilitadores da nossa chegada ao mundo e para cuidar de nós, a fim de que venhamos prolongar os dias na terra. Mas isto é obra de Deus através do conhecimento, da vocação, do dom que Deus deu a estes médicos. A nossa vida pertence a Deus. E o rei Davi, ele diz, eu passei pela pressão de Saul, passei perante a face de Abimeleque, no meio dos inimigos, mas o Senhor me deu livramento. Nós temos um adversário incomum no presente século. Está aí a pandemia, trazendo muita preocupação, trazendo muita incerteza, muita insegurança. O mundo todo se abala. Mas nós estamos firmados no Senhor. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. E é isto que o rei Davi quer que nós entendamos como ele entendeu lá atrás. Esta pandemia traz muitas aflições, mas a nossa fé e o nosso amor estão firmados no Senhor, porque sabemos em quem temos crido. Sabemos que Ele é certo, que Ele é poderoso para nos guardar o bom tesouro que Ele colocou em nosso coração, a graça salvadora de Jesus, até o tempo de sairmos daqui para a eternidade. E Davi entendeu isto. Oh, como ele entendeu! Ele louvou o Senhor e ele disse, os mansos verão isto e se alegrarão, se alegrarão. É bom que as pessoas possam se alegrar com você, você olhar para o irmão e dizer, olha, Deus te abençoe, parabéns, porque estamos vivos graças às orações, graças à fé, graças à confiança em Deus e graças ao poder glorioso de Deus de nos sustentar e de cuidar de nós. Ele, o rei Davi, ele continua agora convocando a esta adoração, dizendo, engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Aliás, o ato deste louvor e adoração
é justamente para engrandecer o nome do Senhor. Sabe por quê? Muita gente está querendo os holofotes voltados para si mesmo. Por serem homens de oração, mulheres de oração, se chamarem poderosos na oração ou poderosos na palavra. Mas o rei Davi, ele vem de uma maneira muito humilde. Ele vem dizer: engrandecei ao Senhor comigo e exaltemos o seu nome. Toda a honra e toda a glória pelo fato de estarmos aqui, neste culto ao Senhor, pertence tão somente a Ele. Já poderíamos ter partido, poderíamos estar numa circunstância muito adversa, mas até aqui nos ajudou o Senhor. E neste Salmo 34, se você prosseguir na leitura, diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. O anjo do Senhor está ao redor da nossa vida. O anjo do Senhor está ao redor da nossa casa. O Senhor está cuidando de nós. O Senhor continua cuidando de nós. E eu quero fechar com esses salmos, esses poucos versículos que eu escolhi, para lembrar que o salmista diz: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Sim, nós vivemos dias de expectativa. Quem não tem temor no seu coração? É uma enfermidade que vem, você não sabe a causa, a origem dela, você sente dores, você sente fraqueza, você se sente incapaz, não é? Elas vêm chegando, mas o rei Davi diz que eu busquei ao Senhor e Ele me ouviu e livrou-me de todos os meus temores. Interessante que neste versículo ele não está dizendo: o Senhor me curou de todos os meus temores, de todas as minhas enfermidades, mas Ele me ouviu e me deu livramento. Ou seja, Ele fortaleceu o meu ânimo, fortaleceu a minha fé, fortaleceu o meu coração. Aliás, quando Jesus disse que no mundo tereis aflições, Ele também disse: mas tende bom ânimo, porque eu venci. E porque eu venci, vocês também vencerão. Então, meus irmãos, nesta noite de culto ao Senhor, nós somos motivados, nós somos convidados, convocados a abrir o nosso coração. Abre bem a porta do teu coração, diz o hino. Deixa a luz do céu entrar. Nós somos convidados a abrirmos bem, escancararmos a porta do nosso coração, porque o Senhor tem nos dado livramento. Temos lutas, temos batalhas, temos aflições, os dias são maus para todo mundo, ricos e pobres, cultos e analfabetos, homens de muito recurso ou sem recurso nenhum, de muita sabedoria ou sem sabedoria nenhuma, estamos atravessando o caos e a dificuldade. Mas o Senhor tem nos livrado. Tenhamos bom ânimo. Vamos fortalecer a nossa fé. Vamos continuar adorando ao Senhor, cultuando ao nosso Deus, porque o Senhor cuida de nós. E, finalmente, eu quero tomar o último versículo que eu separei, que nós lemos, que diz, o salmista diz: olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Quando eu e você, motivados pela adoração a Deus, por todo o livramento que Ele nos tem dado, as pessoas que compartilham conosco são iluminados pelo toque e pela presença do Espírito Santo. E diz ele: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Que nesta noite você se sinta tão protegido pelo Senhor, que o seu coração fique em paz. Você vá dormir em paz, na certeza que o Senhor está ouvindo o nosso clamor. Nós não estamos sozinhos, a mão de Deus está estendida para nós, para nos guiar, nos conduzir e nos proteger, nos dar livramento, nos curar, nos sustentar, nos amparar e nos amar profundamente. Que eu e você sejamos inspirados nesta noite a buscarmos ao Senhor com louvor, com adoração, para que todos saibam o que o Senhor tem feito em nós, através de nós, e o Senhor tem feito por nós. Agradeçamos o grande milagre da vida e a proteção que o Senhor tem nos dado até o presente momento. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Mesmo você que tenha atravessado o momento da perda dos seus entes queridos, glorifique a Deus, porque o Senhor
Precisou levar um, mas mantém você vivo para testemunhar do seu poder e dos livramentos que Ele tem dado. Oremos. Querido Deus e Pai, obrigado por esta hora tão oportuna de glorificarmos o Teu nome pelo que o Senhor tem feito em nós. Na verdade, o que Tua palavra quer nos ensinar é que confiemos no Senhor e sejamos testemunhas do Teu poder, do Teu cuidado, do Teu amor sobre a nossa vida e disponível tudo isto àqueles que creem, confiam e entregam o seu caminho, a sua vida ao Senhor. Ó Deus, faze-nos testemunhar com tamanho poder do que o Senhor tem feito, para que os rostos daqueles que não te conhecem sejam iluminados pelo poder da graça de Jesus, brilhando em nosso ser. Dá-nos uma noite de paz, cuide daqueles que estão desempregados, daqueles que estão abalados pela enfermidade, daqueles, ó Deus, que estão cansados pelo tempo da vida, já idosos, ou pelas muitas lutas que passaram, mas que nesta noite sejam todos renovados, recuperados, sustentados pelo poder do Senhor, pois a Tua palavra diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Cumpre esta promessa em nós. Nós oramos em nome de Jesus, concedendo a todos paz para o descanso. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te dê uma noite de vitórias e uma semana abençoadora, testemunhando, louvando e adorando ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida. Durma em paz e tenha uma boa noite.